demonstrável, que é muito mais razoável a crença na existência de Deus do que a crença na ausência da existência de Deus. Essa é a vertente. É preciso muito mais fé para ser ateu do que para ser cristão, para ser teísta. Esse é o argumento. O que é passado, de modo geral, é a perspectiva de que a racionalidade leva ao ateísmo, quando é facilmente demonstrável que não. A racionalidade leva à perspectiva de que Deus existe. Para o Deus cristão, especificamente, isso é uma indicação que a própria Bíblia faz. Em 1 Pedro 3,15, determina que você tem de estar preparado para apresentar as razões da sua fé. Tem que estar preparado para apresentar os caminhos que a razão sustenta, para que você, efetivamente, tenha a certeza de que Deus existe. Agora, é importante dizer o seguinte, nós estamos aqui estabelecendo a perspectiva de que a razão leva à existência de Deus. Eu não estou querendo dizer que a conversão individual é algo que pode ser feito racionalmente. Esse estudo que defende a perspectiva da existência de Deus é um estudo que faz com que o intelectual tenha, entre ele e o Evangelho, os obstáculos racionais destruídos. Aí ele é exposto ao Evangelho. Essa conversão é uma conversão de índole espiritual, que acontece efetivamente nas pessoas. Mas o que não é defensável, do meu ponto de vista, é a perspectiva de que fé e razão são opostos. Fé e ciência são opostos. O que eu gostaria de ter a oportunidade de demonstrar é que como os argumentos científicos e racionais levam à existência de Deus. A começar por esse argumento que destrói o próprio relativismo. É isso que eu quis dizer. O sofismo, o relativismo são argumentos que não se sustentam ao que eles mesmos estão dizendo. Isso é perspectiva filosófica. Mas tem perspectivas científicas também, se me permite que entre. Por exemplo, a ciência durante muito tempo quis demonstrar de que o universo nunca teve origem. Era eterno, ou como alguns físicos preferem, estáticos. Foi muito constrangedor para a ciência admitir que o universo teve uma origem. Mesmo os cientistas hoje ateus ou agnósticos, não condenam, não vão de encontro contra a perspectiva de que o universo teve uma origem sim, com o Big Bang. Então você tem vários argumentos de que o universo teve uma origem. Isso é um relato unicamente bíblico. Em Gênesis, no primeiro capítulo, você tem a descrição do universo que é exatamente idêntica ao que a ciência de ponta faz hoje. E você tem vários argumentos para isso. Não é só a questão do Big Bang. Eu posso citar rapidamente alguns, se me permite. Por exemplo, a segunda lei da termodinâmica, que é chamada de entropia, que é a perspectiva de que as coisas tendem naturalmente a um estado de maior desorganização. Se elas existissem desde sempre, se não tivesse tido uma origem, já teria o tempo mais do que suficiente, que é a eternidade, para se desorganizarem totalmente. A entropia é um argumento a favor de que o universo teve uma origem. Você tem muitos outros argumentos. A própria relatividade. Einstein, ao criar a relatividade, a teoria dava um modelo de universo com origem. Aí ele coloca uma constante cosmológica na teoria relativística para que a teoria passasse a dar um modelo de universo sem origem. E os cálculos começaram a dar errado. Inclusive, um dos erros do cálculo é um erro bem simples, que é uma divisão por zero, que as crianças na matemática sabem que isso não pode. Então, ele tira a constante cosmológica da relatividade e a teoria volta a passar a definir um universo com origem. Você tem as descobertas no laboratório Bell, que escutavam sons, radiações de fundo. Eles até pensavam que eram sujos que eram atuações de pombos nas antenas, interferência de pombos nas antenas. Aí quando foram ver, não, viram que estavam escutando a radiação do Big Bang, da origem do universo. Existem muitos. Na química, você pode encontrar também, por exemplo, urânio radioativo, se você deixar durante muito tempo, ele se transforma em uma determinada substância, chumbo. Se você tivesse um tempo eterno para isso acontecer, todos os urânios radioativos já teriam tempo suficiente para se transformar em chumbo. Você tem argumentos filosóficos, que é chamado por Kalam, que diz o seguinte: se você tem uma sucessão real, infinita de dias, você não pode ter o amanhã. Você não pode somar um dia a uma sucessão real infinita. Você pode somar uma sucessão imaginária. Mas uma sucessão real, você não pode somar. Esse argumento é chamado Kalam. Então, tudo isso leva à perspectiva de que o universo teve uma causa. A própria ciência diz que essa causa foi uma causa que criou o universo e, juntamente com o universo, foi criado o espaço, foi criado a matéria e foi criado o tempo. Então, necessariamente, essa causa criadora desse universo que criou o espaço, a matéria e o tempo tem de ser uma causa imaterial, não espacial
e atemporal. Essa é exatamente a descrição de algumas das características do Deus cristão.